Uma outra característica que é associada à dispersão é a simetria da, da série. Então, ela se refere à forma da distribuição de frequência. Então, a gente poderia imaginar uma distribuição que fosse perfeitamente simétrica. Então, nesse caso, a primeira coisa, a gente teria a média igual à moda igual à mediana. E também aqui a distribuição dos valores aqui, os valores menores, né, que a média, maiores que a média, a gente teria uma perfeita equivalência. Né? Isso seria uma distribuição de frequência perfeitamente simétrica. Então a gente poderia partir dessa distribuição simétrica obter uma distribuição assimétrica, deformando aqui essa distribuição. Então a gente poderia fazer isso basicamente de duas maneiras, né? Ou seja, concentrando mais os valores à esquerda ou concentrando mais os valores à direita. Então, nesse caso, a gente tem duas possibilidades de assimetria: a simetria à esquerda e à direita. Então, a simetria à direita ou positiva, né, é quando a distribuição de frequência teria essa forma aqui. Então, nesse caso, a moda seria menor do que a mediana, que seria menor do que a média. E a outra possibilidade, que seria a simetria à esquerda ou negativa, seria essa forma aqui para distribuição de frequência. Aí, nesse caso, a média seria menor que a mediana, que seria menor do que a moda. Então, a gente pode também utilizar uma medida para avaliar a simetria. E a gente chama essa medida de coeficiente de assimetria. A gente calcula ele aqui como a diferença da média para a moda, né, dividido pelo desvio padrão. Aí, aí, dependendo da série que você estiver considerando, pode ser o desvio padrão amostral ou populacional. Aí a gente teria essa classificação aqui. Se esse coeficiente de assimetria for zero, a gente teria uma distribuição simétrica. Se ele for maior que zero, a distribuição é assimétrica positiva. E se ele for menor do que zero, a distribuição é assimétrica negativa. E também, né, a gente poderia analisar o grau da simetria, ou seja, se o módulo aqui tiver menor do que 0,15 desse coeficiente, a série é aproximadamente simétrica. Se o módulo tiver entre 0,15 e 1, seria levemente assimétrica, né? Aí, dependendo aqui, se fosse maior ou menor do que zero, seria assimétrica negativo ou positivo. Se o módulo for maior do que 1, então seria fortemente assimétrico. Então, para esse coeficiente aqui, a gente estaria considerando a diferença da média para a moda. Agora, a moda, né, ela é uma medida de posição um pouco problemática, né, porque, por exemplo, tem séries que tem mais de uma moda, tem séries que não tem moda nenhuma. Então a gente tem uma outra maneira de calcular esse coeficiente usando a mediana, né, que seria até uma maneira mais eficiente. Aí, de novo, seria a medida da diferença da média para a mediana, dividido pelo desvio padrão, só que utilizar aqui um fator de 3, vamos multiplicar por 3 essa diferença. Então você pode usar tanto esse daqui, esse coeficiente, utilizando a moda, como esse daqui utilizando a mediana. Esse segundo aqui, ele dá um resultado melhor.
Então vamos considerar essa série aqui, né? Deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 50 valores essa série aqui. Vamos, vamos calcular o coeficiente de assimetria para essa série. Então o histograma dela fica dessa maneira. Também vamos calcular o coeficiente de assimetria para essa segunda série, também com 50 valores. Aí o histograma, a distribuição de frequência dela tem essa cara aqui. Também vamos calcular para uma terceira série, também de 50 valores, que tem essa cara aqui, a distribuição dela. Então aqui, pelo histograma, né, a gente vê que essa primeira série aqui, ela tem uma tendência simétrica, né, ou seja, os valores estão mais concentrados aqui na parte central. Esta segunda série, os valores estão mais concentrados aqui no início, então seria esse caso aqui, a simetria direita positiva. Então a gente esperaria que o coeficiente de assimetria aqui seja maior do que zero. Nessa terceira série, seriam os valores mais concentrados aqui à direita, né? Então seria esse caso aqui, da simetria à esquerda negativa, e a gente esperaria um coeficiente de assimetria menor do que zero. Então, para cada uma delas, a gente calcula a média, moda e mediana e o desvio padrão. Aí a gente pode calcular aqui os coeficientes de assimetria. Esse primeiro aqui considerando a moda e esse segundo aqui considerando a mediana. Então vamos olhar primeiro o coeficiente aqui de assimetria a partir da moda. Então para a primeira série deu 1,19, deu maior do que zero. Para a segunda série deu 0,22. A gente esperava que ele fosse maior do que zero. Só que a gente esperava que o módulo aqui da primeira fosse menor, né? Porque ela é mais simétrica. Então, esse detalhe foi inesperado. E da terceira série, como a gente esperava, o coeficiente foi menor do que zero, porque ela é assimétrica negativa. Então, olhando agora para os coeficientes, considerando a mediana. Aí para a primeira série deu menos 0,18, deu negativo, mas em princípio isso não tem problema nenhum. O da segunda deu 0,83, então como a gente esperava deu positivo. E o da terceira deu menos 0,82, como a gente esperava deu negativo. E além disso, a que teve o menor módulo, né? Coeficiente de menor módulo, como a gente esperava, foi o da primeira série, que era mais simétrica. Então, esse coeficiente aqui utilizando a mediana deram resultados mais condizentes com o que a gente esperava. E uma última característica associada à dispersão é a kurtose, que avalia o grau de achatamento da distribuição de frequência em relação a uma distribuição normal. Então, a distribuição de frequência da série ela pode ser classificada como mesocúrtica, platicúrtica e leptocúrtica. Então são nomes um pouco estranhos, né? Acho que alguns aqui vêm do alemão, mas não... Vamos ver aqui cada caso. A mesocúrtica é quando
a distribuição coincide com uma distribuição normal. A gente ainda vai ver mais para frente no curso o que é uma distribuição normal, mas não precisa se preocupar com isso agora. Simplesmente é quando a gente olhar para a forma da distribuição de frequência, ela não é nem muito achatada e nem tem um pico muito acentuado. Então, nesse caso, vai ser mesocúrtica. A platicúrtica é quando ela é bem achatada, ou seja, bem nivelada. E a leptocúrtica é quando ela tem algum pico bem acentuado. Aí também a gente vai ter uma medida aqui para calcular o grau da curtose, que é o coeficiente de curtose. A gente vai denotar aqui pela letra K maiúsculo. Aí como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular a diferença do terceiro para o primeiro quartil, né? Que são medidas de posição, e dividir aqui por 2 vezes a diferença do percentil número 90 para o percentil número 10. Então a gente está calculando aqui a partir de medidas de posição, dos quartis e dos percentis. E aí a gente vai ter uma classificação geral aqui. Se o coeficiente estiver bem próximo aqui do valor 0,263, a gente pode classificar a distribuição como mesocúrtica. Se o coeficiente for maior, ela vai ser platicúrtica, ou seja, vai ser bem nivelada. E se for menor, a distribuição vai ser leptocúrtica, ou seja, ela vai ter algum tipo de pico. Então vamos de novo que comparar alguns casos. Então a gente vai ter a série 1 com 50 valores, que teria essa distribuição de frequência. A série 2 também com 50 valores teria essa distribuição de frequência. E a série 3 também aqui com 50 valores teria essa distribuição de frequência aqui. Então essa série 3 aqui seria mais nivelada, ou seja, mais próxima do caso da distribuição platicúrtica. A série 2 teria aqui o pico mais acentuado, então seria mais próxima do leptocúrtica. E a série 1 não seria nem tão achatada, nem teria um pico, né? Então seria mais próxima do mesocúrtico. Então a gente esperaria para a primeira série um valor aqui do coeficiente próximo a 0,263. Para a segunda aqui, que é o caso leptocúrtica, seria aqui um valor maior do que 0,263. E por último caso aqui, mais próximo do platicúrtico, a gente esperaria um coeficiente maior do que 0,263. Aí de novo aqui, se a gente calcular para cada série aqui, terceiro quartil, primeiro quartil, né? Percentil 90 e o percentil e o 10º percentil. Então a gente conseguiria calcular os coeficientes de curtose aqui, né? Aí para a primeira série, o coeficiente deu 0,2596, né, que está próximo ao valor aqui, o valor que a gente esperava de 0,263. Para a segunda série, leptocúrtica, a gente esperava um valor maior do que 0,263. Quer dizer, um valor menor do que 0,263. Aí de fato deu um valor menor, mas com uma diferença maior aqui do que no caso anterior. E para a terceira série, que seria o caso aqui da platicúrtica,
a gente esperaria um coeficiente aqui maior do que 0,263. Então deu também consideravelmente maior. Então, só de olhar aqui para o valor desse coeficiente, a gente consegue ter uma informação sobre a cara da distribuição.